Olá a todos! Nesta aula, iremos ter uma introdução sobre álgebra booleana, que é a base matemática para o desenvolvimento da computação moderna. George Boole foi um dos primeiros a desenvolver uma álgebra para as operações de lógica binária, ainda na metade do século XIX. Essas operações são a conjunção, disjunção e negação. Porém, atualmente falamos nas operações de e ou e não. Mas, para evitar confusões, usamos normalmente o inglês, ou seja, as operações de AND, OR e NOT. Com essas operações simples que George Boole discutiu em seus trabalhos científicos, conseguimos desenvolver toda a computação atual. Muito tempo depois, nos anos 30, Claude Shannon, um importante engenheiro na história da computação moderna, aplicou as ideias de Boole em circuitos elétricos. Ele trabalhava no analisador diferencial de Van Nevar Bush e logo percebeu a relação dos relés com a álgebra booleana. Ele fazia um relé acionar o outro usando uma lógica binária de relé fechado ou aberto. Sua dissertação e artigos levaram outras pessoas a perceber os benefícios da álgebra booleana em eletrônica e, consequentemente, em computação. Em álgebra booleana, as variáveis só podem assumir dois valores. Podemos dizer desligado, ligado, falso, verdadeiro, 0 volts, 5 volts, branco ou preto. Porém, normalmente, falamos de 0 e 1. Óbvio que ainda poderiam haver outras possibilidades, mas 0 e 1 é o que usamos e é mais conveniente na maior parte das vezes. Em computação, chamamos isso de bit, ou seja, cada bit pode ter o valor 0 ou 1. Para as operações básicas em álgebra booleana, temos o OR, o OU, que é representado com o sinal de mais. Então, temos aqui 0 mais 0, quer dizer 0 ou 0, e é igual a 0. 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 1. Esse último pode parecer um pouco estranho, 1 mais 1, 1, mas em lógica binária só pode existir dois valores, 0 ou 1. Então, 1 mais 1 em álgebra booleana é 1. Da mesma forma, temos o AND, o E, que é representado pelo sinal de vezes, o asterisco, ou às vezes não colocamos nenhum, né, como na matemática convencional, antes de um parênteses. Então, 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0. E 1 e 1, sim, se temos 1 e 1 é 1. Ou seja, só vamos ter 1 de resposta se todas as entradas forem 1. E, finalmente, o NOT, a negação, que representamos com essa barra sobre a variável. Então, o inverso de 0 é 1 e de 1, obviamente, é 0. Para representar isso em circuitos, usamos esses símbolos abaixo. São símbolos ANSI. E essa é a representação mais usada para circuitos digitais. Temos duas formas de representar as lógicas booleanas. Uma é por funções, onde usamos os símbolos de mais, vezes e a barra sobre a variável para representar o OR, AND, NOT. Outra forma é usando uma tabela verdade. Nesta tabela, criamos colunas para cada variável de entrada e de saída, e colocamos as situações possíveis. Neste exemplo, podemos ver a função e sua respectiva tabela verdade. E podemos verificar, por exemplo, a situação onde x é 1, y é 0 e z é 1. Se aplicarmos a fórmula, chegaremos no resultado apresentado na tabela verdade. Normalmente, a tabela verdade é uma forma de construir o que queremos que o nosso futuro circuito faça, por isso sua importância. Ok, mas agora, como é que eu consigo chegar da tabela verdade na função? O problema ficou um pouco mais complicado, né? Bem, uma estratégia poderia ser a seguinte. Vamos pegar aqui uma saída de uma situação em especial. Por exemplo, essa aqui. Eu posso criar agora uma função só para essa resposta ser 1 e o resto ser 0. Então, aqui no caso seria um x negado, e y e z, concorda? Então, x para 0 vira 1, e o y, que é 1, e o z, que é 1, ficaria 1, então, e 0 para todas as outras, correto? Bem, poderia fazer isso para a próxima também, com 1. Então, criaria aqui uma nova situação que só essa linha fosse 1 e o resto fosse tudo 0.
Para o terceiro caso, mesma coisa, só a última linha 1, o resto tudo 0. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho 3 fórmulas para uma situação específica, né? Somente um em uma linha e o resto do 0. Bem, o que eu posso fazer agora? Posso fazer um ou delas, né? Então, assim, eu posso fazer que ou esta primeira, ou esta segunda, ou esta terceira. Se eu juntar os 3 ous, adivinha o que dá? Dá justamente a nossa resposta. Se eu juntar isso, fizer otimizações, vou chegar, que é justamente a última tabela verdade que a gente viu no slide anterior. Isso é chamado de formas canônicas, né? Basicamente, eu tenho 2 tipos de formas canônicas, a soma de produtos e o produto de somas. O que a gente acabou de ver foi uma soma de produtos, né? Eu pegava as minhas entradas, fazia o produto delas, tinha várias e somava elas todas, tá? O pessoal também chama de forma normal disjuntiva ou soma de min-termos. E mesma coisa para produto de somas, que eu tenho a forma normal conjuntiva ou produto de max-termos. Basicamente, na soma de produtos, eu tenho que achar os uns, e no produto de somas, eu tenho que achar os zeros. Um é o inverso da outra, e conforme a situação, pode ser mais conveniente usar uma solução ou a outra. Vamos pegar aqui um outro exemplo, então. Soma de produtos. E eu tenho aqui? Eu tenho 4 linhas. Peguei essas 4 linhas aqui com uns, identifiquei, e aí eu monto a equaçãozinha, sem grandes transtornos. Posso fazer agora uma outra aqui, só que agora eu vou fazer com zeros, né? Então vai ser um produto de somas. Vou achar os zeros, achei os zeros, e agora faço a equação. Perceba que eu usei o parênteses aqui, da mesma forma que na álgebra normal, né? Eu tenho que dar prioridade. Então, para não haver confusão, as somas estão entre parênteses. Perceba que aqui eu estou tentando deixar sempre em 0. Qualquer outra situação vai ser 1. Bem, você já deve ter percebido que as equações ficam grandes. Neste exemplo aqui, a gente vê que quando for montar o circuito, vai ser um circuito com muitos componentes, muitas linhas. Isso cria uma série de inconvenientes, né? Você quer tornar a sua solução mais simples possível, reduzindo o número de componentes, de ligação, deixando tudo mais rápido. Bem, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, então, algumas modificações nessa forma, simplificar ela ao máximo, para ter, no final, menos componentes, menos circuitos, menos tudo. Então, o que a gente pode? Criar circuitos equivalentes. Por exemplo, se os 2 circuitos são equivalentes. Se eu for ver a tabela verdade de um e do outro, a gente vai chegar à conclusão que é a mesma. Ou seja, em vez de fazer esse circuito complicado à esquerda, eu consigo resolver exatamente o mesmo problema com um circuito mais simplificado à direita. Para estas simplificações, nós usaremos as propriedades das operações básicas de álgebra booleana. E aqui está uma tabela com as principais operações. As leis da identidade, comutatividade, associatividade e distributividade são bem similares ao que já fazemos normalmente em expressões matemáticas. A idempotência mostra que um AND ou um OR com 2 variáveis é exatamente a mesma variável. Já a lei do complemento duplo mostra que, se negarmos 2 vezes uma variável, teremos a mesma variável. A lei da complementaridade já mostra que, fazermos um AND com a negação da mesma variável, acabaremos com 0, ou seja, 0 vezes 1 ou 1 vezes 0 dá sempre 0. Já com OR é o oposto, e sempre teremos 1 como resposta. Na lei da interseção, temos que uma variável vezes 1 é sempre ela mesma, e se for vezes 0, acaba zerando o resultado. Já a lei da união diz que uma variável mais 1 é sempre 1, e uma variável mais 0 é a própria variável. O teorema de De Morgan é bem interessante, pois mostra uma propriedade bem peculiar da álgebra booleana. No caso, o conjunto de A vezes B negado é o mesmo que A negado mais B negado, e da mesma forma, A negado mais B negado é igual a A vezes B e esse resultado negado. Mais à frente, iremos rever De Morgan. Bem, vamos fazer aqui alguns exercícios, então.
para a gente entender. Simplificação da expressão booleana. Tem aqui esse exemplo. Em parênteses, A negado mais B vezes A mais B. O que eu posso colocar? O B em evidência e depois fazer A mais A negado, que a gente já sabe que é 1. B vezes 1, a gente já sabe que é B. Sem grandes estresse. Usamos a lei da distributividade, a lei da complementariedade e, finalmente, a lei da interseção. Ok? Outro exemplo. Nesse exemplo, o que nós fazemos também? Colocamos o A novamente em evidência. Primeira fase. Depois colocamos o C e o B juntinhos. Tá? Por quê? Para deixar bem claro que eu quero fazer o De Morgan com ele. Então, o C negado mais B negado viraram C vezes B negado, tudo isso. E aí eu tenho B vezes C, B e C vezes B, está na mesma. Negado, um mais o outro negado, dá 1. Então, novamente, ficamos com A no final. Tá? Damos lei da distribuividade, lei da associatividade, teorema de De Morgan, complementaridades e, finalmente, da interseção. Ok, a gente já conseguiu, então, ver uma fórmula de montar as nossas equações algébricas booleanas em função da tabela verdade, mas a questão é que as otimizações elas não são tão triviais, é difícil de enxergar algumas possíveis soluções. Então, foi desenvolvido os famosos mapas de Veitch-Carnot. Normalmente falamos mapa de Carnot, onde a gente faz numa representação visual a tabela verdade para tentar localizar as regiões que nos interessam, tá? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, isso daqui é uma tabela que foi montada de um circuito e o que acontece? Eu vou colocar as minhas variáveis do A na horizontal, as minhas variáveis do B na vertical e a minha resposta dentro da tabela, tudo bem? Então, o que acontece? Quando o A for 0 e o B for 0, qual é a minha resposta? 0. Se o A for 0 e o B for 1, também a resposta da tabela seria 0. Se o A for 1 e o B 0, 1. E se o A for 1 e o B for 1, a resposta é 1. Tá? E a gente chama essa região de região A. Por quê? Somente se o A for 1, que a minha resposta é 1. Tá? As outras variáveis não são importantes. Tudo bem? O B, na verdade, é irrelevante aqui. E a gente pode ir fazendo isso para todas as outras possibilidades. Podemos fazer, por exemplo, o A negado, para o B negado, para o A vezes B, né? O A e B, o A negado e B, o A e B negado, e o A negado e o B negado. Tudo bem? Então eu consigo achar todas as possíveis regiões. Ok, vamos ver agora então um exemplo de verdade. Tem essa tabela verdade que 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 e 1, ok? Podemos, por exemplo, montar um mapa de Carnot. Então, montamos aqui conforme essa tabela verdade na forma de mapa de Carnot. E podemos começar a pensar como é que a gente otimiza. Se eu fosse montar pela forma tradicional, a gente ia chegar nessa equação. Tudo bem? Então, a forma canônica é essa. Pelo mapa de Carnot, a gente pode chegar em outra resposta. Então, qual seria? Seria essa aqui. O A negado mais o B. Como é que eu cheguei nisso? Eu detecto essa primeira região aqui, que é o A negado. Acho essa segunda região, que é a região do B. E depois somo elas, né? Ou seja, é uma ou outra. Tudo bem? Um exemplo bem simples da aplicação de mapa de Carnot. Os mapas de Carnot podem ser por um número maior de variáveis. Então, aqui no caso, nós estamos com 4 variáveis, A, B, C e D. Essas são nossas entradas e a saída é o que está dentro da tabela. Percebam que eu boto em parzinhos. Então, por exemplo, esse 0, 0 está me dizendo que a variável A é 0, B é 0. Então, seria uma coluna quando a entrada tiver dessa forma. Então, e por aí afora.
que eu tenho aqui, por exemplo, como resposta, se eu tiver o A comum, B comum, C comum e D comum, ou seja, todo mundo comum, eu vou ter o valor zero de resposta. Percebam também que no mapa de Carnot, por exemplo, aqui eu mudei de 0, 0 para 0, 1. O B mudou de 0 para 1. Normal até aí. Mas a terceira coluna, e vale a mesma coisa na linha, ele está um pouco estranho, porque eu fui de 0, 1 para 1. Isso não é normal, né? É meio estranho para o padrão. Por que eu faço isso? Porque no mapa de Carnot eu sempre quero que tenha no máximo uma mudança na variável. Então aqui, se eu mudar o 0 para 1, eu não poderia mudar o 1 para 0, senão eu teria duas variáveis mudando ao mesmo tempo. Então, esse é o truque. Eu coloco 0, 1, 1, 1 e depois, obviamente, 1 e 0 que estava faltando. Outra propriedade do mapa de Carnot, ele pode dar voltas, ou seja, aqui eu tenho um de um lado e um do outro, mas a verdade é que eu posso criar uma região desse tipo, que dê a volta. No final das contas, que região vai ser essa? Vai ser o B negado vezes o C negado vezes o D. Somente para concluir, algo que pode ser interessante, que vocês vão encontrar em algumas tabelas verdades, é esse X que aparece nas tabelas. Esse X quer dizer que não importa se é 0 ou 1 nessa situação. Então a primeira linha lá é 0x, 0, que dá 0. Se for 0, 1, 0 ou 0, 0, 0, vai dar 0 de qualquer forma. Então essa representação de colocar um X significa isso, que não importa se é 0 ou 1, vai ser sempre a mesma resposta. Ok, para aqueles que forem mais curiosos e quiserem se aprofundar um pouco mais, tem aqui, por exemplo, um programa em Python bem interessante que é o PyEDA. E ele permite que você coloque as expressões e faça teste, verifique a tabela verdade. Ele realmente é interessante, mas fica algo como extra aí para os mais curiosos. Então, isso conclui a aula e eu espero que tenham todos gostado.